Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre crise nos fundos imobiliários. Será que agora os fundos imobiliários vão acabar? A gente está passando por várias crises, crise de crédito, crise com vários fundos imobiliários. Nosso IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, está em queda aí nos últimos 6 meses, batendo mais de 7%. Será que a gente está chegando no momento onde os fundos imobiliários não vão ser mais uns investimentos atrativos? Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre isso. A gente vai falar sobre a diferença dos fundos hoje que a gente tem, fundo de tijolo, fundo de papel. Muitas pessoas não sabem a diferença realmente da questão da valorização, na questão da distribuição. E a gente vai falar se é um momento para a gente sair logo desse mercado, ir para renda fixa, ir para outros ativos, ou se é um momento de oportunidade nos fundos imobiliários. Antes de ir para o vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui é a nossa carteira do canal, onde eu trago todos os movimentos. A gente tem um projeto que é o projeto do Rumo aos 100 mil. Começamos esse projeto agora em janeiro de 2023, então é um projeto muito novo, onde todos os meses eu faço novos aportes e eu trago para vocês aqui toda a nossa carteira, a estratégia que eu estou utilizando, erros e acertos, tudo para a gente poder se desenvolver mais junto aí como investidor, beleza? Pessoal, eu vou começar mostrando para vocês aqui um fundo de tijolo BTLG11. Nos últimos 5 anos a gente consegue ver aqui que ele, frente ao IBOV e ao IFIX, fechou com uma valorização de 24,28%, o IBOV com 19% e o IFIX com 17%. Quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente precisa entender como que funciona esse tipo de ativo. Um fundo de tijolo nada mais é do que alugar imóveis, né? Você está sendo aqui dono de imóveis, onde tem um gestor e faz toda a distribuição, compra de ativo, venda de ativo. Ele coloca o inquilino lá dentro e ele recebe esse valor e distribui 95% para quem são os cotistas. É simples assim. Então, o que a gente pode ter de problemas aqui nos fundos de tijolos? A gente pode ter um problema de vacância. A vacância é muito importante porque se você não tiver pessoas ali dentro dos seus ativos, você não vai ter aluguéis recorrentes. A queda do aluguel vai ser muito constante, o fundo não vai conseguir te distribuir o máximo que ele tem que distribuir. Então é muito importante você analisar a vacância no fundo de tijolo, analisar a diversificação desse portfólio, esses ativos estão distribuídos em quantas regiões. Analisar a diversificação também dos inquilinos, né? Quais empresas que estão te alugando esses barracões? São empresas do mesmo setor? Se for do mesmo setor, pode ter um risco aí. Se esse setor dá um problema, você vai ter um problema com certeza aí com algum inquilino. E um outro ponto importante é a questão da gestora. A gente precisa confiar na gestora, a gestora precisa fazer um bom trabalho para que esses ativos que estão dentro do fundo sejam alugados. E falando de gestora, o BTLG é um exemplo muito claro disso. A gestora do BTLG não era o BTG Pactual, era uma outra gestora e o fundo estava passando pelo seu pior problema, né? Estava tendo muitos problemas. E olha o que aconteceu com o fundo, né? Chegou a bater menos 12,92%. Aqui ele está contabilizando tanto a valorização da cota mais os dividendos, beleza? Então, a gente consegue ver que depois que mudou essa gestora, a gestora começou a ser mais transparente, começou a fazer um trabalho muito legal. Durante esses 5 anos para cá, a gente pode ver uma evolução muito clara nesse fundo, que é um fundo de tijolo, tá? Um fundo logístico. Então a gestora ela é muito importante para o fundo imobiliário. Então na distribuição dos dividendos, como que funciona no fundo de tijolo? Você tem imóveis alugados, onde você tem um contrato entre o fundo e o inquilino, e esse contrato normalmente é reajustado todo ano em cima da inflação, é o IPCA, em cima do GPM, que é um outro índice imobiliário. Então você consegue ter durante os anos a valorização do ativo mais a inflação. Então toda a distribuição que você recebe já está atualizado a inflação, se a gente for olhar nesse ponto. Nos fundos de papel funciona diferente, eu vou te explicar daqui a pouco. Então, basicamente, os fundos de tijolos funcionam dessa forma e você precisa entender isso, tá? Falando de um fundo de papel, agora vamos dar um exemplo aqui do nosso MXRF11, fundo que tem maior quantidade de cotistas aí no nosso mercado, um fundo base 10, super atrativo, muitas pessoas têm esse fundo. Se a gente olhar aqui nos últimos 5 anos, ó, ele teve uma valorização de 68,85%, o IBOV teve 20%, o IFIX teve 17%. Então ele se valorizou legal aqui durante esses 5 anos. No fundo de papel, o que é o fundo de papel? São dívidas, né? É como se fosse um financiamento. Então o fundo imobiliário, ele compra dívidas, então ele empresta dinheiro para empresas, né, por meio de uma securitizadora, e com isso ele recebe um prêmio de juros
ali conforme eles combinarem. E nesses últimos meses, pessoal, a gente passou por uns problemas com falta de pagamento em alguns fundos de papel, alguns CRIs que não foram pagos e causou uma queda muito grande em vários ativos na bolsa. Por isso que eu mostrei aqui no site do Valor Invest. Então a gente está passando agora por um momento que a Selic está muito alta. Com isso aumenta as dívidas das empresas. Essas empresas elas alugam os nossos fundos imobiliários ou essas empresas pagam os nossos CRIs, que são a rentabilidade que a gente recebe nos fundos de papel. Então com a alta da Selic as empresas podem ter problemas de pagamento, o mercado está muito pouco aquecido. Então com isso está causando alguns problemas de crédito e afetou alguns fundos imobiliários de papel aí durante essas últimas semanas, HCTR, IRDM, DEVA11, TORD11, porque eles tinham uma quantidade de dívidas que não foram pagas ali na carteira. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, uma curiosidade, isso aqui também é um dado do Valor Invest. A composição do IFIX entre 2019 e 2022. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, como a gente sabe, né? Ali é a composição dos fundos imobiliários. E aqui a gente consegue ver claramente, pessoal, que 2019 a gente tinha ali uma concentração de 22% de CRIs. 22% do mercado dos fundos imobiliários em 2019 era CRIs. O restante a gente tinha logístico, corporativo. Então, 22% são CRIs e ali o restante, ali 78%, são fundos de tijolos. Olha só como que isso foi aumentando. 2020 passou para 29% CRIs, 2021 passou para 38% e 2022, a última análise aí, foi para 44%. A gente chegou com um patamar de 44% dos fundos imobiliários no mercado nosso são CRIs. Tá, e com isso a gente consegue ver que nessa distribuição desses 44%, pessoal, a gente tem 3 divisões de CRIs que são importantes a gente entender, exatamente para a gente conseguir mensurar o risco da nossa carteira quando a gente investe nesse setor. E são os CRIs que são menos arriscados, que a gente chama de high grade, os CRIs que são intermediários, que a gente chama de middle grade, e os CRIs que são mais arriscados ali, que são high yield, né, que são os que mais pagam. E um outro ponto muito importante é como os fundos de papéis pagam. A gente precisa entender isso. Muitas pessoas acham que sabem como que funciona, mas na verdade não sabem. Como que é essa distribuição pro cotista? Num fundo de tijolo, a gente pode considerar ali, direto quando a gente recebe dividendos, a inflação, porque tem uma atualização dos contratos, faz a rentabilidade. E a gente sabe que todos os meses que a gente for recebendo durante vários anos, vai ser reajustado sempre ali e tá tudo bem. Nos fundos de papel funciona diferente, pessoal. Quando o fundo de papel está te entregando os dividendos, nos CRIs a gente tem as taxas mais a rentabilidade, mais o prêmio dos juros, certo? Então no CRI a gente tem lá o IPCA mais o prêmio. Quando o fundo de papel te distribui isso, ele está te dando já a inflação. Então se você não reinvestir esse dividendo e manter o seu patrimônio ali durante o tempo, ele não vai ser reajustado em cima da inflação, porque o fundo está te dando sempre, todos os meses ali, a inflação mais um prêmio. Então se você não reinvestir esse valor, seu patrimônio provavelmente não vai estar reajustado lá na frente, frente à inflação. Lá na frente você vai ter menos porque você não reinvestiu esses dividendos. Mas frente a isso, os fundos de papel normalmente eles te pagam mais, porque eles te entregam mais. Então eles estão te entregando um valor do futuro lá da inflação, né, por exemplo, já no presente. Então você fazendo boas escolhas, você reinveste esse ativo e faz essa bola de neve funcionar. E também que os fundos de papéis têm mais esse risco, né? Como a gente falou, são dívidas, né? Então se você tiver um fundo que tem muita concentração somente em uma empresa ali, em um CRI, 2 CRIs, uma concentração muito grande, né, dentro do portfólio, isso é um risco muito grande que você está tomando. E provavelmente esse fundo vai te pagar mais por causa que você está correndo esse risco. E aí você precisa mensurar isso na sua carteira para você poder organizar isso e fazer uma gestão de carteira legal para você. Entender que hoje a gente tem esses 3 tipos de CRIs no mercado, né? São CRIs mais arriscados, são CRIs menos arriscados e os intermediários. Você vai conseguir mensurar qual que é o fundo imobiliário de papel que tem mais risco, qual que é o fundo imobiliário de papel que tem menos risco. Então isso é muito importante para a gente poder entender. Sobre o mercado, será que o mercado vai acabar? Pessoal, não vai acabar, fundos imobiliários não vão acabar. A gente está tendo uma queda muito grande aqui no IFIX, praticamente quase todos os fundos imobiliários, todo mundo que tem hoje fundo imobiliário, é muito difícil a pessoa estar com uma rentabilidade, ao menos que ela começou há muito tempo atrás e aí provavelmente ela está no lucro. Então o que está acontecendo hoje, pessoal? A gente está com uma taxa Selic de 13,75. Com isso, muitas pessoas que têm fundos imobiliários, tem ações, estão vendendo os ativos daqui porque tem um certo risco e passando para renda fixa. Então, quando a Selic começar a cair, que ela vai cair em algum momento, né? Estão dizendo que até o final do ano vai começar a ter queda na Selic, a gente não sabe, né? Mas é possível isso acontecer. Os fundos imobiliários vão começar
a voltar em patamares maiores, porque as pessoas vão começar a querer de novo sair ali da renda fixa, que vai estar pagando pouco, né? E vir para a renda variável. Só que nesse momento, quando a taxa de juros cair, né, a gente vai ver uma alta muito grande nos fundos imobiliários, provavelmente. E nesse momento a gente vai continuar comprando fundos imobiliários, eu vou continuar comprando da mesma forma, só que a gente vai ter menos oportunidade, a gente vai ver os fundos muito mais caros. Então nesse momento é um momento de oportunidade, é o momento da gente aproveitar as melhores oportunidades, porque tem muitos fundos imobiliários que são bons ativos, barato. E nesse canal eu falo sobre vários fundos imobiliários, dou minha opinião. Eu vou deixar alguns cards aqui para você de alguns fundos imobiliários que a gente já estudou, vários fundos imobiliários. Então hoje a gente está no momento de muita oportunidade e a gente precisa aproveitar isso. Só que você tem que ter calma, tá? É um momento que a gente está tendo vários problemas em vários fundos, principalmente de papel. Tem que analisar muito bem a estratégia que você está utilizando e seguir a sua estratégia. Então nesse momento, você com uma estratégia, seguindo ela, você vai conseguir aproveitar as melhores oportunidades nos fundos imobiliários. Então o vídeo era esse, pessoal. Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos, principalmente fundos imobiliários. Até a próxima, tamo junto!